Olá, pessoas, joinha, beleza? Fala, Muf, tranquilo? Tranquilidade. E aí, galera, beleza? Bom, o vídeo de hoje nós vamos falar aí, galera, sobre heróis populares e como eles são vistos aí, né, nessas pesquisas. Mas antes, se liga na vinheta. Cara, essa vinheta ficou muito legal. Espero que a galera tenha gostado também. Pois é, isso é o seguinte, galera. A gente vai falar os heróis mais populares e, assim, a gente não vai dar aqui a nossa opinião, apenas quem nós achamos que são os heróis mais populares. A gente vai trazer embasados em pesquisas que nós fizemos e também não propriamente nas pessoas, mas também que convivem com a gente, a nossa opinião, com o tempo e tudo. Isso é a ideia do Gustavo, né, Gustavo? Explica o pessoal aí como é que surgiu a ideia desse tema. Beleza. Bom, galera, foi o seguinte, eu tava fazendo coisa assim de trabalho e tal, e aí quando veio meu zap, apitou, eu fui olhar no grupo de amigos meus, um infográfico, né, um site aí relacionado a heróis, que eles colocaram uma pesquisa de heróis populares, né, no mundo todo. E aquilo me chamou muita atenção porque, assim, foi colocado, por exemplo, lá que o Hulk era o herói mais popular no Brasil. E isso gerou uma discussão muito grande no nosso grupo. Tipo assim, pô, eu não imaginava que o Hulk era tão popular assim no Brasil, né? Nos Estados Unidos foi o Homem de Ferro. E a gente começou a discutir. Eu falei com o Juliano, falei, pô, um tema legal pra gente falar. Será que realmente, né, o Hulk aqui no Brasil é tão popular assim? É mais, por exemplo, que o Homem-Aranha, Superman, Batman? E aí a ideia surgiu a partir disso. Então, aí essa ideia foi bem legal e, assim, a partir desse momento, nós não quisemos também fazer o vídeo logo de cara, a gente gravou outro vídeo, e aí, assim, o Gustavo, e assim, a gente bate o olho e sabe que não é aquilo ali, porque mesmo não tendo pesquisa em mãos. Perguntei ao Gustavo, como ele viu, ele falou que parece que eles foram perguntando aleatoriamente na rua. E assim, eu pesquisei alguns infográficos passando de ano a ano, um de 40 anos para cá, de 30 anos para cá, mas é a mesma coisa. Muda, assim, é engraçado que dependendo do ano que você para, tá um herói na frente do outro ali. Mas assim, eu quero deixar alguns não mudam, estão entre os 10 heróis mais populares do mundo, alguns não mudam, eles estão sempre entre os 10. Alguns sempre estão entre os 2 primeiros e uns estão sempre entre os 5 primeiros. E eu achei muito interessante isso, até porque também tem uma relação da época que foram feitos filmes sobre eles, séries, onde o quadrinho fez muito sucesso também. Mas aí eu vou... Gustavo, o que você pesquisou além daquela foto com os dados ali e tal? Que você viu aonde mesmo, Legião dos Heróis? Esse que eu tinha visto inicialmente foi na Legião dos Heróis. E aí depois eu fiquei curioso e falei, bom, se tem isso daí, provavelmente tem mais, né? E aí eu fui olhar na internet e eu achei realmente alguns estudos, olha só que interessante, galera, estudos sobre essa questão de heróis populares. E aí saiu um vídeo na TV Brasil sobre uma coisa parecida, só que aí no caso foi baseado na procura do Google, né, na pesquisa Google, então com base nisso. E aí olha só, uma coisa que me deixou muito surpreso, mas depois conversando com o Juliano a gente viu qual que seria a lógica da coisa. O Aquaman era o herói mais popular em 2020 pela pesquisa do Google aqui no Brasil, né? E aí a galera, aí é o seguinte, quantos você foi lá e foi pesquisar. E é até interessante, você falou que foi em janeiro de 2020, interessante, porque o filme do Aquaman foi anterior a isso. E assim, a gente sabe, não precisa ser nenhum estudioso, nem ser ligado a super-herói, para saber que o Aquaman, apesar de ser um herói bem legal, ele está longe de estar, vou te dizer, entre os 10 mais populares do Brasil. O Aquaman não está entre os 10 mais populares do Brasil. Mas por questões, às vezes, momentânea, né? Naquele período que eles fizeram, ele estava sendo mais acessado. O que não deixa de ser interessante, sem dúvida nenhuma. Sim.
E aí nos Estados Unidos, na verdade na América do Norte em geral, deu Pantera Negra, dessa pesquisa da TV Brasil, na maioria dos países da África, e para minha surpresa, o Homem-Aranha na América Central e na África na parte norte da África. E eu achei aquilo muito curioso, eu falei, caramba, meu. Então, assim, é uma pesquisa que te faz até um pouco pensar, né? Tá certo que é baseado no que o Google foi ali sendo acessado de pesquisa, de procura, mas é interessante, muito interessante. Tá, isso para mim mostra um recorte do momento. Sim. O recorte do momento não significa que sejam os heróis mais populares, mas sim os mais acessados. Eu, por exemplo, eu não aceito falar assim, são os heróis mais populares. São os mais acessados naquele momento. E outro, fazendo uma crítica, eu vi a reportagem que mandou lá, total despreparo de todo mundo que estava ali, ninguém sabia nada. Perguntou para a mulher lá, qual herói? Tudo bem, ninguém é obrigado a ter herói favorito, essas coisas. Então a pessoa faz igual o último fez, eu confesso que eu não tenho, não tinha, né, heróis favoritos, aí eu fiz uma pesquisa aqui de um poder, assim, que eles nem sabiam que o Charles Xavier, né, ele sabia ler mentes. Então o cara falou para ele, o professor X, e ele falou, eu quero ser esse, mas ele nem conhecia. Tudo bem, eu acho que não era o programa disso, mas a partir do momento que você coloca ali, você tem que ter o mínimo de conhecimento que você está falando. Eu não posso falar que eu não sei. É esquisito, né? Eu acho. Ainda mais que vai para agora, né? Uma internet, é globalizado, todo mundo tem acesso, então é complicado mesmo. Ainda mais por isso. Mas e aí, Gustavo? Você quer que eu comece falando aqui do que eu vi? Pode ser. Desses heróis? Pois então, o que eu achei interessante é o seguinte, cara, quando começou lá os anos, vamos pegar de 80 para cá, porque é o mesmo resultado. Começa com o Superman e o Batman, e o Homem-Aranha, essa ordem. E o Hulk, cara, o Hulk em quarto. O Hulk tá sempre o quarto, o quinto, sexto, mas ele não cai disso. O Hulk e foi uma época que tinha uma série do Hulk final dos anos 70, que foi uma série que eu adorava o Hulk quando era criança, eu via aquilo ali quando era bem criança, e gostava também. Então, talvez, por exemplo, naquela época, se perguntasse para mim o meu herói favorito, eu ia te falar que era o Hulk, quando eu tinha, sei lá, 3, 4, 5 anos de idade, porque era o que a gente via, né? Uhum. Aí o Superman acima, o Batman em segundo e o Homem-Aranha em terceiro. O Superman, pelo sucesso que ele sempre fez, e também por conta dos filmes dele, né? Que foram no começo dos anos 80. E aí, o que eu achei interessante, Gustavo? Tem hora que eu vou sair aqui, mas me perdoe. O Batman e o Homem-Aranha em terceiro, o Batman e o Superman, eles ficam depois brigando entre primeira e segunda posição. E o Homem-Aranha se mantém em terceiro. Aí, o que acontece? O Batman meio que se estabiliza em primeiro, o Homem-Aranha passa o Superman. Aí fica uma briga entre Batman e o Homem-Aranha. O Batman fica mais tempo, assim, mas eles ficam ali. E o Superman... E assim, aí o que eu comecei a reparar, por exemplo, a Mulher Gato chega a ficar em quinto lugar, cara, na época daqueles primeiros filmes do Batman. Ela vem no embalo. Sim. O Homem de Ferro, no começo dos anos 2000, porque aí que os caras, quando eles lançaram o filme, eles deram uma boa repaginada nessas histórias em quadrinhos. O Homem de Ferro entra entre os 10. O Flash e o Thor estão brigando ali na 10ª posição. Depois a Mulher Maravilha vem. Quando você via pesquisa até 2019, o Homem-Aranha, e todas, tanto 2019, 2020, o Homem-Aranha fica em primeiro, termina em primeiro, o Batman em segundo, e o terceiro é o Superman de novo. Ele cai em várias posições, mas ele volta, mas ele fica bem afastado assim, dos dois. Os dois ficam bem acima mesmo. E meio que um empate técnico, então, por exemplo, se você terminasse ali em 2017, o Batman estaria em primeiro. Em 2018, dentro do próprio ano, eles ficam, como se fosse uma corrida, agora um está na frente, o outro tá. E eu achei isso interessante, que eu vi vários desses infográficos em canais no YouTube diferentes. E realmente isso foi feito nos Estados Unidos e a nível mundial. Então, achei bem interessante. Agora, como eles chegaram a essa conclusão, eu creio que seja bilheteria, número de acessos, gibis, jogos e tudo.
E eu adorei, né? Adorei porque, assim, fica muito dentro do que a gente imagina que seria também. O Wolverine entra entre os 10 ali com sucesso dos X-Men, depois fica muito bem colocado no final. O Deadpool, nos anos 2010, também aparece e meio que se consolida. O Homem de Ferro cai um pouco, mas fica ali também. A Mulher Maravilha, nos últimos anos, ela cresce. O Flash também sobe um pouco por causa da série, que faz um sucesso danado. Então, assim, o Capitão América também, que não estava, o Homem de Ferro, Capitão América, não aparecia entre os 10 ali. O Hulk, sim. E o Thor bem atrás. Mas, assim, o Thor não sobe tanto, porque ele não teve tanto destaque como o Homem de Ferro teve, ou o próprio Capitão América, né? E o Hulk, mesmo sacaneado do jeito que foi, é muito legal saber o quanto ele é popular, né? Sim, e isso aí mostra que como que a mídia tem um impacto muito grande, né, nessa questão do super-herói. Então, por exemplo, se a pessoa pegar para fazer um filme de um super-herói, dependendo de como que for o filme, ele pode acabar com a popularidade do herói, no caso do Hulk não foi isso, né? Ou pode deslanchar um herói que estava apagado, que foi, assim, ao meu ver, foi o que aconteceu com Homem de Ferro. O Homem de Ferro estava um tempo aí sem as pessoas falarem de Homem de Ferro. E aí, quando surgiu o primeiro Homem de Ferro, caraca, eu lembro dos meus alunos falando: professor, você viu o filme do Homem de Ferro? Que maneiro, não conhecia, não sei o quê. Eu falei: pois é, vocês não conhecem a história, mas é legal. Sim, é legal, mas aí quando você fala, né, Gustavo, ficou um tempo aí sem ser falado, ficou uns 50 anos sem ser falado, né? Mal, até a gente também não conhecia tão bem assim. Sim. Né? Até porque eles vão dando uma repaginada para dar uma melhorada. Mas o que eu acho interessante, Superman, não nessa ordem, né? Mas o Superman tá ali. Superman, Batman e Homem-Aranha e o Hulk, o Hulk em bem menor escala, mas assim mesmo bem popular, eles têm os fãs fiéis que não largam eles. Eles estão ali e passa de geração para geração, isso vai se perpetuando. Mesmo que tenha uma queda, por exemplo, o Superman, a DC não está sabendo usar o Superman ultimamente. É verdade. Então, por isso que o Superman saiu ali dos 3. E eles focam muito no Batman. Uhum. Porque o Batman dá muito retorno. O Batman é o que mais vende. Só que, quando eles fizeram Batman versus Superman, eles acharam que iam alavancar os dois. Na minha modesta opinião, eles tentaram o Batman resgatar o Superman. Uhum. Coisa que não precisava. Sabe, assim, o pessoal que acompanha aí sabe que o meu super-herói favorito é o Batman. Mas, assim, o Superman, ele tem o legado dele histórico, de filme, série e tudo, que deveria ser muito mais bem trabalhado. Eu achei que no começo dos anos 2000, o Superman ia subir, só que por causa de Smallville, né? Por exemplo, eu nem gostava tanto assim do Superman, mas eu passei a ter uma empatia maior por conta de Smallville. Gustavo sabe, foi a época que eu conheci ele. E assim, mas não, porque teve um crescimento gigante do Homem de Ferro e depois do Deadpool, Capitão América também. Deadpool também cresceu bastante. Muita gente não conhecia o anti-herói, sei lá, né? E através de filmes o pessoal começou a conhecer e começou a gostar. Então é comum hoje em dia você ouvir o cara falar Deadpool, mas antes de sair filme, quase ninguém falava de Deadpool. E o Deadpool é uma cópia do Deathstroke da DC. Exatamente. Uma cópia descarada, aliás, né? É uma cópia descarada. Alguns a DC copiou da Marvel, outros a Marvel copiou da DC. Mas, assim, até porque, às vezes, o cara que era o escritor, o cara que inventou aquele herói, trabalhava numa empresa, depois ele vai para outra, ele leva aquela mesma ideia e troca o nome, pouco da cor, né, amor? Sim, é até engraçado algumas coisas que eles fazem, né? No caso do Deadpool, eu achei interessante foi o nome, né? Eu sempre faço confusão até, porque tem o Slade Wilson, que é o Deathstroke, e tem o Wade Wilson, que é o Deadpool. Então é brincadeira, eu acho ótimo. Também é engraçado e é bem a cara do Deadpool mesmo, ele não tá nem aí se ele é uma cópia ou não. Então é bem escrachado, é bem legal.
Mas o Murphy, não sei se você ia entrar nisso agora. A gente não combinou, pensei aqui. Assim, pelo que você vê, não só apenas pela sua preferência, mas quem você acha que estaria aí entre os 5? Pelo que você acompanha de heróis há tanto tempo, desde, né, do longínquo Spectrum Man e King Kong, foi na estreia do King Kong. Rapaz, só pra deixar registrado isso aqui, vocês já repararam que ele sempre enfia o Ultraman na parada. Ele não falou do Herculoides, mas daqui a pouco ele vai falar do Herculoides. Eu não lembrei, cara, eu tô tão mais velho de você, eu falei, caraca, eu quero falar Herculoides. Aí eu mandei o Ultraman. Tá bom. Então, cara, o que eu tenho percebido hoje, que tá na boca do povo, tá nas graças da galera aí, né, é o Capitão América, o Homem de Ferro, acho que tem muito a ver por causa dos Vingadores, né, eu acho que tem isso. Pantera Negra, agora também tem bastante gente falando assim, Pantera Negra e tal. Agora, Homem-Aranha, Batman, Superman, é até difícil, cara, colocar eles numa classificação. Porque, assim, Mulher Maravilha também. Nossa, Mulher Maravilha, eu acho que ultimamente eu tenho ouvido tanto Mulher Maravilha. Ó, tá aí, cara, eu não sei se eu consigo fazer uma lista de 5. Eu acho que você mandou bem, você falou vários aí. Eu acho que eu fui meio mal pedindo 5, é realmente difícil, assim. Porque, por exemplo, Superman e Homem-Aranha, eu acho que eles estão empatados, sabe? Não em questão até de quantitativo, mas é questão mesmo de você ouvir o cara falando, pô, você viu o filme do Homem-Aranha e tal, esse Aranha-Verso agora tá no auge, então o pessoal quer pesquisar mais. O Superman, até que eu acho o Henry Cavill, ele mandou muito bem nesse Superman, então eu acho que isso fez o super-herói se manter, mas se pega um cara aí que manda mal, aí eu acho que ia ter uma caída, não sei. O Hulk, eu acho que o Hulk, muita gente gosta, eu acho que muita gente também ficou pé da vida com o que eles fizeram, retrataram o Hulk aí nos últimos filmes, mas o Hulk se mantém. O Thor, eu percebo que também tem gente se identificando, o Aquaman. Então eu acho que é até complicado, cara, fazer aqui uns 5. Uns 10 aí. Você falou mais de 10, né? E fora também outra coisa. Uma coisa que a gente já até conversou aqui em algum vídeo. Se não foi pro ar, ainda vai pro ar. O crescimento pela procura de heroínas, super-heroínas. Supergirl, Arlequina. Isso, Arlequina. Então, até a própria Mulher Gato. Certo que Viúva Negra. A Viúva Negra já é praticamente uma heroína. Mas muitas meninas estão gostando. A Wanda, com a WandaVision, né? Sabe? Então, eu acho que tinha que fazer, sei lá, uns 5 da Marvel masculino, 5 da Marvel feminino, 5 da DC masculino. Aí sim, não deixa ninguém de fora, né? Eu acho o seguinte, cara, que tem aqueles que são bem populares mesmo. Vamos supor, se eu fosse pegar um recorte do momento agora, assim, alguns eu acho que não, vamos dizer assim, não saem de moda, né? Principalmente pesquisando os últimos 40 anos ali, o que a gente pode fazer a leitura? Que Homem-Aranha, Batman e Superman e Hulk, esses não saem de moda. Eles podem perder terreno aqui ou ali e tal. E é engraçado o quanto que o Superman perdeu terreno. E aí eu achei muito engraçado. Isso é muito marcante mesmo. Por exemplo, o Homem-Aranha, ele se manteve em cima o tempo inteiro. Teve um momento que o Batman perdeu um terreno também. Foi ao meu ver, no meio para o final dos anos 90, e aonde o Homem-Aranha cresceu muito. Também teve aquele filme dele, foi bem legal. E aí depois o Batman começa a crescer de novo e tal. Então esses três, para mim, mais o Hulk em menor escala, esses se mantêm, inclusive, no recorte atual. A gente tem o Homem de Ferro, que é muito mais ligado ao ator e como foi trabalhado, que foi super bem trabalhado, não é demérito nenhum, isso é legal pro herói também. O Capitão América, e aí agora com essa nova série aí do
do Falcão e o Soldado Invernal, quer dizer, o legado do Capitão América passa a ser uma entidade, não especificamente um herói em si. E lógico, vai ter o Capitão América, vai mudar o manto e tudo, mas isso eu acho que é bom para o herói, isso ajuda ele. Uma dificuldade, por exemplo, é algo que o Homem de Ferro pode ser feito também, eles querem, mas eles ainda não tiveram coragem, né, de criar, por exemplo, a Moça de Ferro, né, vem alguém nesse sentido aí, então acho que é uma vantagem que eles têm, mas não fizeram. A Mulher Maravilha cresceu muito, mas a Mulher Maravilha, desde quando eu era criança, tinha também o nicho dela, as meninas, porque assim, os heróis da DC chegavam mais pra gente, em geral, do que os da Marvel. Então, no carnaval, você via muita menina fantasiada de Mulher Maravilha, eu lembro quando eu era criança também. E, cara, o Deadpool, eu confesso que eu nunca vi um filme do Deadpool, confesso pra você, não sei se todo mundo fala que é legal, nunca vi. O pessoal até pode me criticar aí, tudo bem. Cara, eu acho que esses são os que não perdem a linha. O Thor do cinema, ele é mais atrativo do que o Thor dos quadrinhos. O Flash, para mim, se eu fosse falar os meus, eles não bateriam todos. Mas para mim é inegável que se você falar Homem-Aranha ou Batman, você está falando dos heróis mais populares do mundo. Eu acho que no mundo, o Homem-Aranha ainda é o herói mais popular, seguido do Batman bem de perto. Sim. Para mim é assim, vendo isso, pesquisando, olhando, é o que acontece em geral, mas eles estão sempre no topo. Sim. E dois outros personagens que não se enquadram como super-heróis, mas também caíram muito nas graças das pessoas, né? Tipo, falar, usar roupas, usar acessórios, é o Venom e o Coringa. Isso aí. Sim. O Venom, mas o Venom tem uma pegada bem legal, né? E aí você falou o quê? De vilões que vêm na esteira dos heróis. A meu ver, o Coringa veio na esteira do Batman, mas o Coringa hoje, ele não depende do Batman, tanto é que o filme do Coringa foi um sucesso. Ele é um sucesso por conta do Batman, mas hoje ele não precisa mais do Batman. Que ao meu ver, por exemplo, o Venom, o Duende Verde, ninguém fala muito dele, o Dr. Octopus, que vai voltar aí agora. Os vilões do Homem-Aranha, eles dependem muito mais do Homem-Aranha do que os vilões do Batman. O Coringa, principalmente, né? Mas a Arlequina também, hoje, ela tem vida própria. A Arlequina é uma das que mais vendem na DC, vamos dizer assim. Hoje ela é uma heroína, mas ela, a maior parte, é uma anti-herói também. Sim, e é interessante, né, ver esse crescimento aí do personagem. Porque a gente pensa assim, o cara é vilão, o cara é anti-herói, não vai ter um crescimento. E não é muito bem isso que a gente acaba acompanhando, né? A gente vê aí, por exemplo, o Coringa, teve um filme do Coringa, né? Então, já mostra como que é um vilão que muitos gostam, né? E eu acho que vai vir mais coisa nesse sentido, mais filmes pegando aí alguns vilões. Sim, não tenha dúvida. Até os próprios filmes dos heróis, eles estão separando parte do filme para construir os vilões, né? O Thanos é um ótimo exemplo disso. Então tem uma construção do Thanos, meio que alguém ainda pode falar, eu entendo o lado do Thanos. Eu não entendo, tá? Eu acho que ele tá errado, vou deixar isso bem claro aqui. Mas muita gente vai ficar com pena. Eu mesmo não entendendo, sabendo, no outro contexto, quando o Thor arranca a cabeça dele, eu achei totalmente desnecessário. Aí não era a hora dele fazer aquilo. Ele tinha que ter feito aquilo antes lá, na hora que o Thanos estava fodão, arrebentando todo mundo. Não ali que estava morto. Tanto é que o próprio Thor, ele entra na depressão porque ele sabe que ele falhou quando não podia falhar e ali não adiantava nada. E pra frente, né, Gustavo, a gente vai ver o crescimento de vários heróis, que vem muitos filmes por aí, né? Sim, com certeza. O que você acha desse ser um tema para um próximo vídeo a gente fazer aí? Boa, show. Boa, beleza. Bom, galera, a gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. Coloca nos comentários aí o que vocês acharam. Gostou? Gostei, o vídeo foi legal. Não gostou? Vocês erraram nisso, não sei. Coloca alguma coisa nos comentários, compartilhem, manda esse vídeo aí para um monte de amigos de vocês aí, nos ajudem, né, a divulgar o canal. O canal tá com muita ideia bacana, tem muitos vídeos legais aí, com
pegando vários temas. Então, é difícil você olhar a nossa playlist e não achar um filme que acha, pô, isso aí deve ser interessante. Sem dúvida, eu concordo totalmente. Pô, é muito legal o canal, bacana demais, ideias boas, super edição, um bate-papo legal. A galera que gosta, galera que é nerd ou não, vai gostar demais. Beijo, pessoal. Valeu, Murcho. Um abraço. Valeu, meu amigo. Galera, fui!